Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho, agora dessa 24ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje a exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, quando o homem pecou, quando o homem e a mulher pecaram, afastando-se assim da graça de Deus, Deus Nosso Senhor teve um plano de resgate, porque Deus ama muito o homem, como o próprio Jesus afirmou, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito. Esse plano salvífico de Deus era de que Jesus pudesse resgatar a humanidade. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado também vai ser extinto do mundo. Só que esse pecado que a humanidade cometeu, separando-se, fugindo-se, quebrando a aliança com Deus, foi tão grandioso, tão hediondo, que não é qualquer homem que poderia fazer esse resgate. Esse homem teria que também ser Deus. Por isso é que Jesus veio ao mundo com essa missão de resgatar, de salvar a humanidade, dando a sua própria vida. A vida de um Deus em favor, em resgate da vida da humanidade. Por mais santos que nós sejamos, todos nós unidos não conseguiríamos salvar uma alma sequer. Teria que ser Deus mesmo, com toda a sua estrutura divina. Jesus, ele veio não só para salvar, ou seja, morrer na cruz, morrer pela salvação da humanidade. Jesus veio nos ensinar como manter essa salvação. Por isso que toda a sua vida ela foi evangelho, ou seja, boa notícia, para que nós pudéssemos aprender dele como manter essa salvação que agora não pode mais ser perdida, a não ser que a pessoa mesmo queira, a não ser que a pessoa mesma abra mão da sua própria salvação. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele explica para Nicodemos que, assim como a serpente foi suspensa no deserto, ele também precisava ser levantado. Ele precisava levar esse peso da cruz. Ele precisava ser pendurado no madeiro. Ele precisava sofrer a paixão. Era o preço do nosso resgate. Era o preço que ele teve que pagar por cada um de nós. É verdade que Jesus poderia fazer de outra forma, mas a própria humanidade escolheu assim. Vocês entendem agora por que Jesus se submeteu ao lenho da cruz, ao martírio, por assim dizer, na cruz? Porque ele pagou aquilo que a própria humanidade pediu que ele pagasse, torturando-o, entregando-o aos seus algozes, humilhando-o, fazendo com que ele passasse por tudo aquilo em favor de cada um de nós e por cada um de nós.
Só que Jesus, ele, pendurado no alto da cruz, atrai para si todos aqueles que amam a Deus, que querem a salvação, que se entregam a esse projeto salvífico. E todos aqueles, assim como a serpente no deserto, todos aqueles que olharem para a cruz e implorarem de Jesus a misericórdia, encontram nele a salvação. Todos aqueles que, sentindo o amor de Deus na sua vida, olharem para a cruz e se identificarem como um dos resgatados por Jesus, encontram a salvação. E esse processo a gente vai fazendo no nosso dia a dia, conforme os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio simplesmente morrer por nós. Ele veio nos ensinar a viver essa salvação. Uma salvação que é processo, uma salvação que é caminhada, uma salvação que é peregrinação. Ninguém se salva sozinho e ninguém está completamente e plenamente salvo. Nós vamos moldando a nossa própria salvação conforme os ensinamentos do próprio Jesus. Assim sendo, ninguém pode fugir aos ensinamentos do Mestre Jesus. Ninguém pode viver e agir como se não soubesse de nada. Ninguém pode, pelo menos, entender que a salvação já está pronta e acabada para quem quer que seja. Não, a salvação ela é ofertada, ela é oferecida a todos de forma indistinta, porque para isso é que Jesus veio. Mas depende de você abraçar ou não. Depende de você seguir ou não. Depende de você aceitar ou não essa salvação. E a forma que a gente demonstra que aceitou essa salvação é praticando todos os ensinamentos de Jesus. Se não praticar, pelo menos se esforçar por praticar, por levar em consideração cada um dos exemplos e palavras que o próprio Mestre Jesus deixou para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz que era instrumento de tortura, tornou-se para nós instrumento de salvação. A cruz, ela hoje é para nós o penhor de nossa salvação. E Jesus, ele pagou o preço ao qual cada um de nós o expôs, ao qual cada um de nós, por nossa fraqueza humana, fizemos com que ele fizesse tal ato de amor. Como nós rezamos na vigília pascal. Ó pecado que mereceu tão grandioso Redentor. Então, fiquemos alegres, fiquemos felizes, porque Jesus nos resgatou. E esse resgate conta também com a nossa colaboração, com a nossa participação, para podermos saborear de forma plena, de forma clara, de forma evidente essa salvação. Precisamos todos começar, quanto antes, colocar em prática cada um dos ensinamentos de Jesus, viver os seus ensinamentos e valores. E aí sim, a cruz se torna para nós também instrumento de salvação e não apenas um símbolo ao qual nós penduramos em nossas casas ou até mesmo em nossos pescoços. Tenham todos um bom dia.